Olá, alunos de oitavo ano! Vamos dar continuidade aos estudos do PET volume 7? Eu, professora Franciane, estou aqui e a minha missão é continuar orientando vocês nos estudos deste PET volume 7. Vejamos o tema proposto para esta semana: o processo de formação das regiões metropolitanas. Bom, um texto está à sua disposição na apostila 7, para que você possa fazer uma leitura proveitosa. Leia atentamente, leia com cuidado, procure o significado de palavras e termos diferentes, novos, que você ainda não conhece. Quando você tiver terminado de fazer a leitura do texto, vai na seção para saber mais, lá um link, clique naquele link, procure ver o vídeo que está ali, ele vai trazer mais orientações para vocês acerca deste assunto. Quando você tiver feito estas etapas, então você vai comigo para a parte das atividades. Desta vez, antes de responder as primeiras atividades, há um pequeno texto. Este texto é um trecho de um texto para você fazer uma boa leitura. O quê? É sobre gentrificação. Você deverá fazer uma leitura atenta para compreender um pouco mais sobre este termo, sobre esta expressão. Quando você tiver feito esta leitura, com proveito, com atenção, você vai para as atividades. O enunciado da atividade 1 diz o seguinte: o processo de gentrificação é uma evolução dos problemas urbanos. Segundo o texto, alguns espaços empobrecidos nas cidades podem passar por revalorização ou elitização. Em sua opinião, este processo é positivo ou negativo? Defenda seu ponto de vista com uma argumentação. É uma resposta pessoal, já que você vai defender o seu ponto de vista, a sua argumentação. Você vai colocar um argumento, um motivo que para você é forte. Neste sentido, você acredita que pegar uma área pobre de uma cidade e transformá-la numa área mais nobre, numa área mais elitizada, é bom ou ruim? Tem pontos positivos ou negativos? Que pontos são esses? Então você vai escrever o seu texto, pondo o seu ponto de vista para esta situação. Atividade de número 2 tem o seguinte enunciado: conhecendo a evolução urbana, sabemos que muitos trabalhadores ocupam com suas famílias áreas impróprias e periféricas das cidades. Qual a relação disso com a chamada gentrificação? Bom, se em alguns lugares, às vezes as administrações vão pegando áreas empobrecidas e vão transformando-as em áreas mais elitizadas, mais superiores em relação à moradia e aspecto urbano, outras famílias, famílias de trabalhadores, essas famílias mais pobres, vão viver onde? Que áreas impróprias são essas? Que isso tem a ver com essas mudanças, com essa elitização ou gentrificação daquelas áreas que eles viviam antes e que eram mais pobres? Você pensa para fazer a sua resposta da atividade 2, tá bem? Qualquer coisa, volte no texto, leia outra vez, para você atualizar a sua memória sobre este assunto, ok? Vejamos a atividade de número 3. Considerando o processo de conurbação tratado no texto da semana, quais os fatores de atração das pessoas para as metrópoles? O processo de conurbação, quando cidades vão crescendo tanto que umas começam a emendar o seu território com o território das cidades vizinhas. Bom, você deve prestar atenção nessa palavra conurbação, ler novamente no texto, se for o caso, para você conseguir organizar a sua resposta de número 3. Faça uma resposta boa, adequada, ok? Em seguida, vamos ver um gráfico que está aí. Este gráfico, ele vai mostrar algumas regiões metropolitanas da América Latina. Bom, você vai ver que a América Latina é pegando do México para baixo,
no território do continente americano vai envolver todos os países. Este gráfico, então, é sobre todos estes países. E ele vai ser necessário de ser analisado por você, aluno, para responder corretamente às atividades 4 e 5. Você leia, compare as colunas que estão no gráfico sobre a população metropolitana dos países que aparecem aí e vamos ver enunciado 4. Considerando que no Brasil, a região metropolitana de São Paulo concentra 10% da população total do país, explique as diferenças observadas quando comparamos São Paulo e as regiões metropolitanas de Buenos Aires, Lima e Santiago. Então, São Paulo, que é a maior metrópole no Brasil, tem 10% da população total do país. Lá está a capital mais populosa do nosso país. Mas se você comparar São Paulo com as outras 3 capitais que aparecem no gráfico, como é essas diferenças? O que você observa? Que diferenças que tem aí? Você faz a sua resposta. E, finalmente, a atividade 5, que pede quais as características apresentadas por estas cidades que as tornam o centro das regiões metropolitanas? Que característica, o que existe nas cidades que estão mencionadas no gráfico que fazem elas ser o centro das regiões metropolitanas dos seus países? São Paulo é um centro de regiões metropolitanas no Brasil e as outras que estão no gráfico dos seus respectivos países. O que tem nelas para elas serem esse centro? Pare, pense, use sua memória, conhecimentos já adquiridos nos estudos anteriores de geografia. Desejo que você faça uma revisada nas suas respostas da atividade da semana 2 e obtenha um sucesso no seu conhecimento. Me encontrarei com vocês numa próxima semana.